Oi, oi! Nesse vídeo de hoje vou explicar por que é tão comum o bebê prematuro ter um torcicolo, certo? Então, normalmente, o prematuro, ele não teve tempo de amadurecer, principalmente essa estrutura aqui mais superior, pescoço, tronco superior e braços. Normalmente, a característica do bebê prematuro é que eles têm um braço mais estendido devido a essa fraqueza, a essa hipotonia muscular, certo? Isso é uma imaturidade do sistema neurológico e muscular. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar o bebê prematuro na postura de tummy time, que geralmente são as primeiras orientações de como estimular o desenvolvimento do bebê, geralmente esse bebê ele não tem força suficiente para sustentar essa força de manter o pescoço contra a gravidade. E aí o que é que ele faz? Como ele tem uma força muito menor do que o bebê que nasce na idade gestacional normal, ele vai tentar fazer uma força, uma compensação, tanto da musculatura do pescoço, quanto do tronco, do ombro, para poder tentar fazer um movimento de estender o pescoço. E nesse fato de ele estar compensando essa musculatura, às vezes acontece de ele endireitar o pescoço mais para um lado, né, lateralizar, e fazer esse movimento através de uma força que não é uma força natural. Então, às vezes, ele faz esse desvio lateral e isso, por várias vezes fazendo esse estímulo, ele vai gerar essa compensação e esse desalinhamento do pescoço que vai gerar um torcicolo, certo? Então, uma sugestão que a gente dá muitas vezes é quando vai estimular o seu bebê prematuro, principalmente prematuro, que tem essa região mais imatura neurologicamente, muscular, né? Motor em si, a gente fazer alguns ajustes, na verdade, né? Então, quando a gente for colocar esse bebê de bruço, a gente vai fazer da seguinte forma. Normalmente, a gente não vai colocar esse bebê logo na superfície reta. Por quê? Porque é um bebê que tem menos força, que tem um tônus mais molinho, mais hipotônico. Então, normalmente, a gente vai colocar esse bebê em uma estrutura mais alta. Pode ser o nosso colo, pode ser uma almofada de amamentação, pode ser uma bola. Sabendo que, como esses braços são mais hipotônicos e o pescoço também, além de colocar ele na postura de bruço, de tummy time, a gente vai começar a dar uma sustentação com a nossa própria mão. Por quê? Para a gente começar não só sentir o que ele está fazendo, alinhar todas as estruturas para que ele não faça um desajuste, uma compensação, a gente vai auxiliar ele no movimento, dando até mais segurança, mais conforto, porque o bebê geralmente, quando ele não tem essa força, ele chora muito nessa postura. Então, a gente vai dar uma sustentação. E nessa sustentação, a gente vai alinhar, a gente vai evitar com que ele tente fazer um movimento mais anormal para poder fazer um movimento, para ele estender a cabeça. Ele, às vezes, por não ter força no braço, no tronco e no pescoço, ele vai gerar essa tensão aqui para fazer o movimento, porque ele ainda não tem força suficiente para fazer esse movimento. Então, para que a gente evite ele fazer esse movimento lateral de desalinhamento, a gente vai, primeiro, colocar as duas mãozinhas dele mais em cima, dobrar o cotovelo, manter nossa mão aqui nessa região do tronco superior para dar um suporte. E além disso, a gente está colocando ele na estrutura mais alta, que é a bola. Pode ser no colo, pode ser na almofada, pode ser um rolinho embaixo do peitoral dele. Pode ter diversas formas de fazer isso, justamente para que ele não faça um esforço além do que ele não consegue fazer. Porque o bebê prematuro, ele precisa desses ajustes. Não é igual um bebê a termo que você coloca no tummy time e deixa, que normalmente até o bebê a termo a gente não deixa fazer isso. A gente sim, sempre vai alinhar esse bebê, vai orientar, vai ver se ele realmente está fazendo alguma compensação, porque isso geralmente pode acontecer de ter um torcicolo. E o que acontece? Geralmente o torcicolo é o primeiro sinal de desalinhamento postural que a gente sinaliza no bebê, mas esse torcicolo pode gerar uma predominância maior de um lado do que do outro. Então é um bebê que às vezes vai ter dificuldade de rolar para os dois lados. É um bebê que às vezes vai ter dificuldade de, quando estiver sentado, só colocar a mão em um dos lados, porque ele não teve o reconhecimento do outro lado que ficou negligenciado, né, por não ter vivenciado aquele lado. É um bebê que às vezes não olha para o lado
quando ele vira o pescoço para um lado, ele olha mais para a mão que ele está olhando. Então, aquele lado que ele não está olhando, ele não vivencia, não experimenta. E isso vai gerando uma negligência daquele lado. E não só do braço, mas de todo lado, da perna, do tronco. Então, um bebê que às vezes tem dificuldade para sentar, transferir carga para o braço onde ele não vivenciou aquele movimento. É um bebê que às vezes, na hora de levantar para ficar em pé, ele anda mais para o lado onde teve a vivência. E aí, às vezes, na hora de andar, ele vai ter uma dificuldade porque ele vai transferir mais carga na perna que ele teve a dominância maior. Então, assim, quanto antes a gente perceber esse desalinhamento postural, mais rápido a gente tem como corrigir. E é muito comum no bebê prematuro porque ele tem essa imaturidade dessa região aqui da musculatura do pescoço que não teve tempo de amadurecer. E por a gente colocar, às vezes, na postura de bruço, de forma que a gente não consegue avaliar se realmente está alinhado, se ele está fazendo a força certa o suficiente, às vezes pode haver essa compensação, certo? Então, se você tiver algum interesse de ter um acompanhamento mais de perto, se você tem um bebê prematuro que precisa dessas orientações, um passo a passo, e aí você precisar desse acompanhamento, clica aqui que a gente tem um programa que é o Método 3P, é o acompanhamento online, um passo a passo até o bebê andar. Tá joia? Um grande abraço.